Fala turma, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo sobre medidas de posição aqui no canal, certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mediana. A mediana, ela é uma outra estatística usada para indicar o centro de um conjunto de dados. De forma bem simples, a mediana pode ser definida como o valor intermediário do conjunto de dados. Mas atenção, para a gente encontrar qual é a mediana do conjunto de dados, a gente tem que colocar os valores desse conjunto em ordem crescente. Por isso que está escrito, ó, os N valores do conjunto de dados devem estar dispostos em ordem crescente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você pegar uma questão que precisa encontrar a mediana daquele conjunto de dados, você primeiro vai colocar todos os dados em ordem crescente. Depois disso, você começa a análise, ok? Então, aqui, se o número de elementos do conjunto for ímpar, a mediana será o valor que ocupa a posição n mais 1 dividido por 2. Então, por isso que é importante a gente colocar os valores em ordem crescente, porque vai alterar. Se tiver de qualquer forma, o valor da mediana vai sair errado, porque a gente vai utilizar essa forma aí, certo? De encontrar esse valor, que é a posição onde está a mediana. Então, se o número de elementos do conjunto for ímpar, a posição da mediana vai estar em n mais 1 dividido por 2, ou seja, o número de elementos que tem no conjunto, mais 1 dividido por 2. E se o número de elementos for par, a mediana será a média aritmética dos valores que ocupam as posições n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então, se o número de elementos for par, a gente vai pegar o elemento que tiver na posição n sobre 2, somar com o elemento que está na posição n sobre 2 mais 1 e dividir por 2, fazendo assim a média aritmética desses dois valores, certo? E aí eu trouxe esses dois exemplozinhos aqui para a gente resolver, tá? E fixar essa ideia de mediana e de como encontrar as posições de quando o número de elementos for ímpar e quando o número de elementos for par. Então, vamos lá para a resolução desse exemplo. Vamos lá resolver o nosso primeiro exemplo. Então, o nosso primeiro conjunto de dados, ele é formado pelos elementos 2, 2, 3, 7, 8, 9 e 9. Então, aqui, lá no exemplo, né, ele já foi dado assim em ordem crescente. Mas, se não tiver em ordem crescente, lembrar de colocar. Isso é importantíssimo, tá? Para que a fórmula da mediana dê certo. Então, aí o segundo passo que a gente tem que fazer é ver a quantidade de elementos desse conjunto de dados. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, n igual a 7. N igual a 7, número ímpar. Se o conjunto de dados tem uma quantidade ímpar de valores, a gente vai utilizar aquela formulazinha, n mais 1 sobre 2. N é 7 mais 1, 8 sobre 2. Então, a gente vai pegar o quarto elemento. O quarto elemento vai ser a nossa mediana. 1, 2, 3, 4. Então, a nossa mediana é o número 7, certo? Agora, vamos para o outro conjunto de dados que o slide deu. Ele é formado pelos elementos 1, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Vamos ver quantos números tem nesse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N igual a 8. Então, agora, o N é par. Se o N é par, a gente vai utilizar aquela outra formulazinha. N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Então, N sobre 2 vai ser 8 sobre 2, que é igual a 4. E o N sobre 2 mais 1 vai ser
8 sobre 2 mais 1, que é igual a 5. Então, a gente vai pegar o quarto e o quinto elemento. 1, 2, 3, 4, esse é o quarto e esse é o quinto. A gente vai pegar o quarto e o quinto elemento e fazer a média entre eles, certo? Então, a mediana vai ser igual a 5 mais 6 sobre 2. A mediana desse conjunto de dados vai ser igual a 11 sobre 2, que é igual a 5,5, certo? E para fixar mais um pouquinho essa ideia da mediana e de como encontrar, né, a mediana num conjunto de dados, eu trouxe mais esses dois exemplos, tá? E aí a gente vai resolver agora. Pessoal, então seguindo a mesma linha do exemplo anterior, né, do exercício anterior, vamos fazer mais essas duas, letra A e letra B. Então, na letra A, o conjunto de dados é 3, 5, 6, 1, 3, 2 e 7. Então, observem que agora os números não estão em ordem crescente. Então, a gente precisa colocá-los em ordem crescente para aí começar a fazer a nossa análise e os nossos cálculos para descobrir quem é a mediana desse conjunto de dados, certo? Então, colocando em ordem crescente, como fica? 1, 2, então eu vou riscando só para eu não me atrapalhar, nem escrever duas vezes e nem deixar de escrever, certo? 1, 2, o 3 aparece duas vezes, então 3, 3, 5, 6 e 7. Pronto. Coloquei em ordem crescente. Agora eu vou verificar quantos números tem nesse conjunto, né? N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números, número ímpar, então igual o exemplo anterior, né? Mesma quantidade de elementos. N mais 1 sobre 2. N é 7 mais 1, 8 sobre 2. 4. Então, a gente vai pegar o quarto elemento. O quarto elemento desse conjunto de dados vai ser a nossa mediana. 1, 2, 3, 4. Esse é o número 3. Então, a mediana desse conjunto de dados é o 3, ok? Agora, vamos para a letra B. Na letra B, os números são 0, 4, 3, 2, 1 e 2. Então, mais uma vez, precisamos colocar em ordem crescente, tá? Então, vamos lá, 0, 1, o 2 aparece duas vezes, 2, 2, 3 e 4. Vamos ver quantos elementos tem nesse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Número par. Então, se o número é par, a gente vai utilizar aquela outra forma, né? Aquela outra forma. N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. A gente vai fazer a média aritmética dos números que estão nessas posições que a gente vai encontrar. Então, N sobre 2, 6 sobre 2, 3, o terceiro elemento. E N sobre 2 mais 1 é igual a 6 sobre 2 mais 1, que é igual a 4. Então, o quarto elemento. A gente vai pegar o terceiro e o quarto elemento e fazer a média entre eles. 1, 2, 3. Então, esse é o terceiro e esse é o quarto. Então, a mediana do nosso conjunto de dados vai ser igual a 2 mais 2 sobre 2. Então, a mediana vai ser igual a 2. Foi isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção.
Se você gostou do conteúdo, lembra de deixar o like, compartilha com os amigos e se quiser deixar sugestão de assuntos que vocês queiram ver aqui, tá ok? Obrigada e até a próxima!